Olá, minha gente, está começando o Bate-Papo das 6, nosso encontro sempre às quintas e sextas-feiras para conversar um pouquinho sobre temas diversos, as quintas dedicadas ao direito, à turma do direito, e às sextas-feiras um tema livre. Hoje vamos trazer um assunto muito importante, um assunto que impacta muito a nossa sociedade, que é a violência contra a mulher. E nós estamos em pleno movimento, 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, né? Para falar um pouco sobre este assunto, eu estou recebendo aqui a advogada do Centro Margaridas, aqui de Linhares, né? Que presta apoio a vítimas de violência, a Tayana Passos Piol. Tudo bem, Tayana? Bem-vindo. Tudo jóia, boa noite, muito obrigada pelo convite. Alegria recebê-la aqui. A Olga Lipaus, representando o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Tudo bem, Olga? Bem-vinda. Tudo bom, obrigada. Boa noite, pessoal que está aí nos assistindo. Vai ser um bate-papo bem bacana. Que legal. Esse movimento que é um movimento internacional, né, que está a pleno vapor e vai até mais ou menos até o dia 10 de dezembro, né? A campanha, né, ela começa no dia 25 de novembro, que é o Dia Internacional de Combate à Violência contra a Mulher. E a gente começa os 16 dias de ativismo em combate da violência de gênero, né, que é essa violência que engloba a violência doméstica, mas que também envolve a violência que a mulher sofre em todos os espaços, pelo fim da violência. Ou seja, uma abordagem um pouco mais ampla, né? Isso. Vai além daquela violência doméstica especificamente, né? Isso. E aí ela é finalizada no dia 10 de dezembro, que é comemorado internacionalmente o Dia dos Direitos Humanos. Ah, tá vendo? Não foi por acaso essa data, tudo né? tem um Não. sentido. Esses 16 dias. E aqui em Linhares, gente, aconteceu um movimento interessante, né, nessa semana, que foi um movimento ali na Praça Nestor Gomes, uma abordagem. Ali é uma forma de dar publicidade a esse movimento que é tão importante. É algo que a gente não deveria estar falando mais, mas que infelizmente afeta muitos lares, muitas mulheres, mundo afora. No Brasil, na nossa cidade não é diferente, a violência contra a mulher, a violência de gênero, como disse a Olga, de maneira geral. E a gente acompanhou lá esse movimento e ouvimos várias pessoas, o CONDIM, que é o Conselho Municipal, e olha que alegria, né? Linhares conta com o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, né, Olga? Sim, o conselho ele ficou inativo por 13 anos, já houve uma composição anterior, e aí o conselho ele foi retomado em 2022, a gente fez a primeira ou quinta conferência aqui no município, e aí a partir dessa conferência a gente já começou a atuação. Agora a gente está na segunda gestão com a Patrícia, nossa presidente, e também estou fazendo parte, a gente vai com essa gestão agora de 2024 até 2026. Agora é importante, né, doutora Tayana, as mulheres estarem engajadas nesse tipo de movimento, né, porque juntas... Com certeza, porque a mulher une força, né? Então é uma fortalecendo a outra. Quando nós estamos nesses movimentos, nós percebemos que as mulheres chegam muito fragilizadas e às vezes elas já chegam com receio até da figura masculina. Então elas criam uma certa afinidade maior quando é outra mulher ouvindo, porque criam aquele laço de empatia, como se você é uma mulher que está me ouvindo, vai me entender melhor. E é importante isso, né, gente? Essa união de forças em prol desse objetivo, né? As mulheres estarem engajadas. A gente já conquistou alguns avanços, mas estamos ainda anos-luz aquém do necessário, né? Acho que tem muito a se fazer ainda, né? Com certeza. Até mesmo aqui para Linhares, considero também um grande avanço, uma conquista, né? Que foi a entrada do Centro Margaridas, que isso é bem recente. Muito bacana. Eu queria que você falasse, explicasse para quem não conhece ainda esse órgão, né, essa entidade que é um braço do governo do estado, mas que presta um serviço muito relevante. É um programa do Governo do Estado do Espírito Santo, que vem pela Secretaria Estadual das Mulheres, que é em apoio e fortalecimento das mulheres em situação de violência. Então, é uma casa localizada no centro da cidade, ao lado dos Recursos Humanos da Prefeitura. Nós recebemos as mulheres tanto por demanda espontânea, quanto por encaminhamento de outros equipamentos e outros órgãos. Nosso serviço conta com advogadas, psicólogas, assistentes sociais, educadora social, tudo para dar suporte e estar fortalecendo essa mulher. Bacana, né? Importante ter essa estrutura, né, Olga, para atender a mulher. Porque, assim, são várias frentes de trabalho, né? Você citou a advogada, a psicóloga, porque a mulher chega muito fragilizada, né? O Centro Margaridas, ele na verdade ele chegou no município recentemente, mas a gente em todo o município existe os CREAs, né? Que são os Centros de Referência Especializados de Assistência Social que já prestam esse serviço.
Aqui dentro de Linhares, o nosso CREAS, ele tem uma equipe específica para trabalhar só violência contra a mulher, né? Então, a gente já tem uma equipe ali, uma assistente social, uma psicóloga. A gente ficou um tempo sem sem advogado, e hoje a gente também conta com advogado na nossa equipe. E a gente também presta esse suporte. Às vezes, mas além só desse equipamento, a gente funciona com uma rede, né? O que a gente chama de rede de atendimento à mulher em situação de violência. Então, dentro de Linhares, a gente tem a Delegacia da Mulher, a gente tem o CREAS, a gente tem o Centro Margaridas, a gente tem os CRAS, que também prestam apoio e também fazem atendimento. E aí, além disso, a gente tem os equipamentos da saúde mental, a gente tem outros serviços que também atendem. A gente tem instituições como alguns projetos que funcionam, como o IAMES, né, que hoje é a ICAF, e a gente tem várias pessoas envolvidas e trabalhando para a proteção dessas mulheres, para que a gente cesse com essa violência. É uma violência, né, doutora, que começa às vezes são pequenos sinais, né, que infelizmente vão culminar depois com algo mais grave, né? A violência que no início, ela geralmente é uma violência mais oculta, a pessoa não percebe tanto. Porque a sociedade ainda tem em mente a violência quando ela é uma violência física. Mas geralmente a violência física é só o último ponto. Geralmente começa por uma violência psicológica, uma violência verbal, uma violência moral. A violência patrimonial também, que às vezes todo o dinheiro da família tá só na mão do homem, só na administração dele, na posse dele. Então são vários tipos de violência, uma coisa que juntando, às vezes a física só vai ser a última. E muitas vezes a psicológica, ela traz até traços maiores do que a física, porque não existe prisão maior do que a própria mente. E aí a importância desses organismos, né, desses órgãos, dessas entidades estarem unidas ali e falarem a mesma língua para que a gente possa dar uma proteção maior, né? Gente, nós tivemos lá no movimento, né, realizado na Praça Nestor Gomes, no centro de Linhares, e ouvimos lá os participantes. A Patrícia estava por lá, presidente do CONDINE, que é o Conselho Municipal da Mulher aqui de Linhares. Tem previsão de uma próxima conferência, Olga? A gente tem algumas atividades que já estão programadas, né? Na terça-feira, dia 3, pela manhã, a gente vai estar lá na Praça dos Correios e a gente vai fazer uma caminhada pelo centro, pelo fim da violência de gênero. Semana que vem, então. Isso. E no dia 10, a gente vai fazer um plantio de árvores. A gente ainda está definindo, fechando. Possivelmente lá no Alphaville vai ser esse plantio, em alusão às mulheres mortas por feminicídio dentro do nosso município. Então, a gente vai estar plantando árvores. Fazer memória a essas pessoas, exatamente. Né, gente? É algo trágico. Né? Eu perguntei sobre a conferência. Tem a próxima já programada? Ano que vem. Para o ano que vem, a Conferência Nacional já foi convocada, então o Conselho já deve começar a se articular no próximo ano para fazer a próxima conferência. E é interessante porque, assim, em nível municipal, tem as propostas que seguem para nível estadual e depois no nacional, né? Exatamente. E a partir daí a gente faz, né, porque a conferência é o que a gente chama do maior momento de construção de políticas mesmo, onde a gente vai ouvir a população, onde a gente pode fazer o que a gente chama de controle social e falar o que a gente realmente precisa enquanto mulheres, o que as mulheres realmente veem de necessidade para funcionar como política, porque infelizmente hoje a gente tem muito pouca representatividade dentro dos legislativos, né, até mesmo muitas vezes dentro do executivo. E a gente precisa garantir que a gente vá trabalhar políticas que realmente vão atingir as mulheres que estão na ponta, que estão na base, que precisam de uma creche e de uma escola de tempo integral, que precisam de salários maiores, que precisam de pessoas que realmente, de uma forma de proteger os filhos. A gente sabe que, infelizmente, em Linhares a gente ocupa, né, o 37º lugar como município, o único município do Espírito Santo que aparece nessa lista, como um dos que mais tem abuso sexual contra mulheres. É um dado lamentável que nós estamos ocupando aí esse ranking. Isso, e infelizmente, né, a maioria são mulheres e meninas. Então a gente precisa garantir que as nossas mulheres e meninas estejam em locais seguros. E isso muitas vezes são cobranças que a gente vai poder levar para a conferência. Porque quando essa criança está dentro de uma escola, talvez num tempo maior, mais estendido, essa mãe vai poder trabalhar com mais tranquilidade. Porque, infelizmente, a violência sexual contra meninas, né, e crianças e adolescentes, elas geralmente acontecem dentro do próprio lar.
Exato, e alguém muito próximo ali, um pai, padrasto, e a gente já viu aí, já vê os resultados cotidianamente. E geralmente essa violência sexual, até que nós também temos atendido muitos casos realmente de violência sexual contra meninas, a própria mãe, muitas vezes, ela também é uma vítima da violência doméstica. Então, por isso que às vezes a criança também não denuncia, a mãe não denuncia, porque na verdade é um ciclo que está se repetindo. A mãe também está numa situação que ela está sendo vítima também. E aí a gente precisa ter a sensibilidade de compreender. Ah, mas por que a mãe sabia e não denunciou? Gente, não é tão simples assim, né? Não, porque muita gente nem sabe o que é. A partir do momento que eu digo não para uma relação sexual, já caracteriza abuso sexual, Sim. já caracteriza estupro. Então, qualquer relação não consentida, ela vai caracterizar num crime. E muitas vezes a própria mulher casada, ela não entende que se ela disser não pro marido dela, ele está praticando um crime. E que não é obrigação dela ter relação quando ela não quer. Sem dúvida. Isso é fruto muito da cultura machista que vivemos, mas isso tem que ser patriarcal, tem que mudar isso, né? E até complementando isso que falou, em relação às vezes quando não tem conhecimento, né, sobre isso, muitas vezes também não tem conhecimento sobre os outros programas que também hoje existem. Exatamente. Que tem muita rede de apoio, igual nós trabalhávamos em conjunto, o CRES, também Centro Margaridas, que todos os dois também fazem esse tipo de encaminhamento. Hoje em dia o programa COLE, que é um programa do Instituto Avon, em parceria com o governo do Estado do Espírito Santo, que a mulher em situação de violência, essa violência dentro de casa, ela pode ser encaminhada para uma rede de hotel. Nesse hotel que nós fazemos o encaminhamento, ela pode ficar até 15 dias lá, com tudo custeado pelo Instituto Avon, tanto a hospedagem quanto a alimentação. E além disso, também tem as outras casas, né, em que nós também temos no estado para a segurança dessa mulher. Olha que legal, né, para gente? poder Porque às vezes tirar tem da situação de risco. as situações que são desesperadoras, Sim. né? A mulher sai de casa às vezes só com a roupa do corpo. Para não tem afastar de imediato daquela situação. dessa violência. Então, a gente participou desse movimento pelos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres, né? Contra as meninas. E fomos lá, ouvimos várias pessoas. A Patrícia, que é a presidente do Condim, foi uma das que nós ouvimos. Aí, tá vendo o movimento, pessoal? E eu achei interessante isso, né? Essa abordagem feita ali pelas meninas, né? Isso mostra a gravidade do problema que é a violência contra a mulher, né, pessoal? A gente precisa, não pode tapar os olhos, né? Achar que é uma coisa banal, porque não é, muito grave, é muito sério, uma ferida aberta na nossa sociedade, em que todos nós, né, como sociedade, precisamos agir. E não esperar só pelo governo, muito pelo contrário, né? Exatamente. A gente, enquanto sociedade, tem nosso papel justamente no combate a essa violência, né? Não podemos aceitar nenhum tipo de violência. A gente só vai conseguir evoluir enquanto sociedade quando a gente conseguir exterminar as violências que vêm acontecendo. E, infelizmente, a mulher, ela é um foco principal dentro dessas questões, né? Sofre mais do que outras classes. E a ideia ali, Olga, eu imagino que assim, é fazer essa abordagem para que as pessoas conheçam, né? Que existe... E para chocar mesmo, né? Porque quando você vê uma mulher com sangue, como a Tayana falou, a gente fala que a violência física ela é a ponta do iceberg, que é aquilo que você vê. Mas antes disso, tem as piadas machistas, tem a violência patrimonial, a mulher ser impedida de trabalhar, de comprar as coisas dela, ficar dependendo financeiramente, ou quando ela trabalha, ter que entregar o salário dela para o companheiro. De ficar a depender, e também a gente não fala muito, né, mas acontece dentro da patrimonial a violência intelectual, que é quando ele impede ela de estudar, porque se a vítima ela não consegue progredir, ela vai continuar naquele ciclo de violência. É sempre ela inferior a ele. Exatamente. Ela é sempre dependente. E mesmo às vezes a gente já atendi vítimas de violência que tinham mestrado. E mesmo assim se sentiam inferiores àqueles homens. Porque a gente vive numa cultura machista, em que a gente é sempre formada e moldada para entender que o homem ele tem que ser o principal dentro de uma família. E não é assim, né, gente? E o que mais implica, né, dentro da violência doméstica é que ela não é uma violência que alguém ali no meio da rua te bateu, te agrediu. É de alguém que está muito próximo. E é de alguém... Às vezes a gente critica muitas mulheres em situação de violência porque a gente não consegue perceber. Ninguém entra num relacionamento para terminar ele. Sem dúvida. A gente tem, né, nosso conceito aí de monogamia e de
que um casamento ele é para sempre. Então as mulheres principalmente, elas entram nesse relacionamento para passar o resto da vida, para construir uma família, para ter filhos, para construir uma vida junto. E nem sempre é isso que acontece. E aí ela fica submissa a estar nesses papéis, aceitando algumas coisas, porque quando a gente sai desse relacionamento, a gente é julgada. A gente é colocada... A própria sociedade julga. Sim, a mãe que não apoia, porque você tem que ficar ali, minha filha, você tem que aguentar, porque é o seu marido. São seus filhos. Se você sair, como é que você vai cuidar dos seus filhos? E esse próprio cara, né, ele fala para essa mulher, se você sair daqui, ninguém vai te querer, porque hoje você tá gorda, hoje você tá feia, olha para você. Quem vai cuidar dos seus filhos? Quem vai cuidar dos seus filhos? Você vai viver do quê? E isso vai se perpetuando, infelizmente... A gente chega num ponto, às vezes, em que os próprios meninos dentro das famílias vão reproduzindo. Repetir esses maus hábitos. Reproduzindo os ciclos, né? Que é o que a gente chama de ciclo da violência também. Na verdade, também a própria mulher, quando às vezes ela sai desse tipo de relacionamento, mas ela não faz um acompanhamento adequado, não é atendida por um equipamento que é especializado nisso, para poder ela se perceber, muitas vezes a gente percebe nos atendimentos em que ela volta vai para um novo relacionamento, mas com um ciclo idêntico. Então ela repete esse ciclo de violência. Isso é muito comum também, muito perceptível. Igual foi citado, que a Olga falou de uma atendida que tem mestrado. Isso também é muito comum, porque a violência, ela não tem classe social. Infelizmente. Ela acontece, assim, entre todas as classes sociais, e entre a pessoa que não teve oportunidade de estudo e entre aquela que tem oportunidade de estudo. E até nisso a gente ouve os comentários maldosos. Mas fulana, pessoa tão instruída, inteligente, vítima desse... Infelizmente, é a sociedade que nós vivemos, né? Isso, porque é o que eu falei, não é uma violência que você sofre de uma pessoa na rua. É uma violência que você sofre de alguém que você ama. De alguém próximo, de alguém íntimo. E aí, como a gente começou a falar do ciclo da violência, é isso que acontece. A gente chega no momento de tensão, porque nada acontece do nada, né? Nenhum relacionamento começa ruim. Ele começa bom, de repente vai acontecendo uma coisinha ali, uma piadinha ali, você comentário. Vai. Você releva, até que a gente chega no momento de tensão, que é quando... acontece alguma coisa, um beliscão, um empurrão, um grito, e aí tem aquele susto, aquele baque para uma tensão para término, né? E aí, nesse momento, se volta tudo atrás. Nossa, meu amor, mas olha o que você me obrigou a fazer com você, eu não queria fazer isso, eu prometo que eu nunca mais vou fazer isso. E aí esse ciclo começa a acontecer de novo, volta para o que a gente chama de fase da lua de mel, e aí ele se repete, e aí... volta para a tensão, volta para aquilo, e cada vez que esse ciclo se completa, ele corre mais rápido. E essa mulher, ela tá mais em risco de morte. Cada vez mais vulnerável. Cada vez mais vulnerável. Porque à medida que a violência que você vai aceitando, que vai passando, chega um momento em que até o próprio agressor já se cansa e ele acaba querendo descartar essa mulher. Porque muitas vezes as mulheres são tratadas como objetos e são descartadas. Infelizmente. Então vamos ouvir o pessoal que participou desse movimento na Praça Nestor Gomes. Vamos ouvir primeiro a Patrícia, né, que é a presidente do CONDIM, que é o Conselho Municipal. Quando a gente faz campanhas como essa, é no intuito que a mulher saiba que existe algum lugar que ela possa lá e ser acolhida. Porque muitas vezes ela não tem uma rede de apoio em casa, ela não tem para quem recorrer. E esses espaços, esses equipamentos são de extrema importância, porque tem profissionais preparadas para acolher essa mulher vítima de violência. E assim como seus filhos, seus familiares, entendeu? Então são de extrema importância que as mulheres saibam como funciona e quais são os equipamentos aqui do município que elas podem se reportar. Bacana, gente. Essa aí é a presidente do Conselho Municipal da Mulher. Ô, Olga, o Conselho tem encontros periódicos aqui em Linhares? Sim, todo mês a gente se reúne na segunda terça-feira do mês, às 16h45, lá na Casa dos Conselhos, que fica ali atrás da Unimed. Entendi, no Colina. E aí a gente isso, no Colina. E a gente faz reuniões mensais. E as reuniões, elas são abertas, né, para todo mundo que quiser participar. Todo mundo tem voz, as conselheiras que têm voto, né? Mas a gente acha super importante e a intenção do CONDIM é que a gente consiga estar mais nas comunidades, não apenas em alguns espaços, porque a gente só vai conseguir atingir realmente as mulheres, todas as mulheres de Linhares, quando a gente conseguir caminhar com
com a comunidade. É a maior interessada, né, doutora, nesse Com certeza. processo. E, na verdade, até quando a gente também fala sobre outra coisa também que é importante mencionar, muitas vezes quando a gente levanta esse tema, né, sobre a violência doméstica, aí as pessoas pensam, nossa, mas o número de violência tem aumentado a cada dia. Isso, na verdade, é uma coisa que a gente se coloca em dúvida, se o número de violência tem aumentado ou se, na verdade, as mulheres têm se encorajado a estarem denunciando. Porque a rede de proteção tem aumentado, né? Os programas, a lei. Então, a mulher tem sido mais protegida agora. E talvez por ela estar se sentindo mais protegida, tenha aumentado também os números de denúncia. É uma possível. Agora, sim, se for nesse aspecto, acho que a gente pode analisar, inclusive, a posição de Linhares nesse ranking aí, que é o primeiro do estado, né, de violência sexual, né? Aí também inclui crianças e adolescentes como vítimas também. E aqui fazer um agradecimento à doutora Silvana, que fez um trabalho, claro, o doutor Eudson chegando agora como delegado da mulher aqui em Linhares, mas tem um legado aí deixado para a doutora Silvana também. Sim, e que maravilhoso. Isso motivou muitas mulheres a denunciar, né? Com certeza. Quando a gente falava da doutora Silvana nos espaços, as mulheres se sentiam encorajadas a participar e a estar, né? Só que a Tayana traz uma questão que, na verdade, se formaliza em dados também, porque no ano passado, no mapa da violência desse ano, a gente teve um aumento de 0,8% de feminicídios a nível de país, né? Então, mais mulheres realmente morreram pelo fato de serem mulheres. E esse movimento que a gente faz de conscientização, de rede de proteção, eu tive numa formação até com os Centros Margaridas, em que uma das delegadas trouxe que, na verdade, existe também, né? A partir do momento que a gente empodera as mulheres, os homens também não querem perder os direitos. E a gente tem visto que a gente tem passado, tem aí esse movimento na internet de homens alfa, de homens que querem validar a masculinidade de qualquer forma, e esses homens, eles não querem que as mulheres tenham direitos. E aí a gente também tem realmente um aumento nessa violência, porque isso tem sido encorajado, inclusive, nas redes sociais. Olha, eu sou homem, acho que é uma rivalidade imbecil essa, né? Porque, assim, a mulher não é maior, não é menor, não é... Enfim, ela completa o homem, né? No sentido de sociedade, ela é parte dessa sociedade. Então, uma disputa, desculpa a expressão, imbecil. Mas, enfim, né? Cada um pensa de um jeito. A nossa querida Mila Pião Moreira está acompanhando lá, parabenizando pela iniciativa. O assunto precisa estar todos os dias em nossos diálogos, né? A gente precisa enfrentar isso cara a cara, frente a frente, né? Um problema muito sério, né, gente? Um beijo, inclusive, para a Mila, que é nossa gerente do SUAS, né? Que é muito importante nesse papel. Ela também teve à frente ajudando na organização dos 16 dias de ativismo e ela sempre incentivando o nosso trabalho. Doutora Tayana, para as vítimas de violência, né, que chegam até o Centro Margaridas pedindo ajuda lá, qual é o primeiro passo? Como é que é feita essa abordagem lá com a equipe? O primeiro passo é, na verdade, o acolhimento dessa mulher. Ela está se sentindo acolhida. O primeiro atendimento é feito pela equipe multidisciplinar, né, que é a advogada, psicóloga, assistente social, até mesmo para poder ela contar a sua história de uma única vez, não tá revitimizando a mulher, né, em ela tá contando, relembrando todos os fatos. E aí depois é feito o acompanhamento com a psicóloga, com o jurídico, é feito informativo, porque ainda tem muitos direitos da mulher em relação à violência doméstica que a mulher não tem conhecimento. Um deles está até relacionado à lei trabalhista, que a mulher, na verdade, quando ela está numa situação de violência, né, em que ela está em risco, ela tem direito a ficar afastada do seu trabalho período de até 6 meses. E ela vai continuar recebendo, assim como a pessoa que ela tem um vínculo, carteira assinada, que recebe um auxílio-doença, por exemplo, que depois dos 15 dias ela vai receber pelo INSS. Pela Maria da Penha é a mesma coisa. Durante 15 dias pela empresa, depois ela dá entrada para poder ficar recebendo até 6 meses afastada. A gente teve muitos avanços na legislação, mas ainda estamos precisando melhorar. Então, o acolhimento, é o acompanhamento, né, psicológico, é o acompanhamento jurídico informativo para informar a mulher todos os seus direitos e também da assistência social para também estar informando ela e encaminhando para os demais equipamentos, né, da cidade que irão atendê-la.
Tem um comentário aqui, família feliz, né? Se identifica no perfil, mas enfim, não importa. A pessoa diz assim: só não vamos generalizar. Obrigado, viu, pela observação. Nem todos os homens são iguais, assim como nem todas as mulheres são iguais. Existem homens e homens, verdade. De fato, né? Então, assim, eu estou dizendo, de modo geral, muitas vezes, né, há pessoas que têm esse tipo de posicionamento machista, de colocar a mulher como um ser inferior. Eu discordo, né? Mas, enfim, vale lembrar que nem todo mundo pensa assim. E quando a gente fala de machismo, a gente não está dizendo que todo mundo é machista, mas a gente reproduz, porque a gente vive numa sociedade machista. E às vezes a gente reproduz sem nem mesmo perceber. A própria mulher, né? A própria mulher, na verdade, automático. Às vezes a reproduz. gente reproduz o machismo sem nem perceber que a gente está reproduzindo. Quando eu estou num espaço onde eu faço um comentário desnecessário, um comentário que para mim, enquanto homem, que para um homem não é ofensivo, para uma mulher pode ser, sabe? Quando a mulher vai para uma entrevista de emprego e ela já tem que passar por diversas outras coisas. A mulher é perguntada se ela quer ter filho, para o homem não é perguntado se ele quer ter, se ele pretende ter filho. Então, porque já é essa questão da cuidadora, né? A mulher tem que ser a cuidadora. Então, a mulher vai gerir, ela vai gerar um custo, e aí esse machismo ele é reproduzido ali. E aí, assim, não é generalizar, mas acontece. E as pessoas fazem isso, as pessoas falam, e elas nem percebem. Então, a gente precisa fazer esse processo de reconstrução, de entender o que é feminismo, o que é o direito da mulher, o que é o machismo, entender a diferença entre os dois e entender que o feminismo, na verdade, ele é a luta para que os homens e as mulheres sejam iguais. Nenhuma mulher quer direitos a mais. Só que, a partir do momento que as mulheres não têm salários iguais, se precisa criar uma lei para que mulheres tenham salários iguais aos homens ocupando os mesmos cargos. A gente está vivendo o machismo. E, às vezes, um homem se lê mais capaz de ocupar aquele cargo que aquela mulher, e não é. Porque, comprovadamente, cientificamente, biologicamente, mulheres têm mais atenção, mulheres estão mais cuidadosas, mulheres precisam crescer muito mais rápido e fazer algumas coisas de forma... E fazem coisas de forma muito melhor do que homens. Desculpa, gente. São seres que foram construídos, né, por Deus, assim, com características diferentes, gente. Exato. Não é menor ou maior. Mas em que ambientes o outro, né? de trabalho ainda existe muito. Principalmente quando fala até nisso, é porque às vezes sempre colocam um homem como tem que ganhar mais porque ele vai ser o chefe da família. Sendo que, na verdade, o nosso país é cheio de mães independentes, Vixe, mães que são elas que são mães solo, que sustentam lá. Mas só que nos ambientes de trabalho, o homem é o provedor do lar, então ele tem um salário maior. Ou muitas vezes no ambiente de trabalho também, um homem tem mais vantagens do que outra, coisas que o homem pode e a mulher não vai poder. Sim, e quando a gente faz uma análise real de qual que é o perfil de verdade da família brasileira, são as mães, chefes de família. Mãe solo. Mãe né? solo, chefes de família. Não tem marido, tem que cuidar, se virar, trabalhar, cuidar dos filhos, né? Exatamente. Gente, vamos fazer uma pausa bem rapidinha? Vamos lá para o intervalo, voltamos daqui a pouco com o segundo bloco do Bate-Papo das 6. Voltamos com o segundo bloco do Bate-Papo das 6 de hoje, falando sobre o movimento 16 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres. Começou no dia 20 de novembro e vai até 10 de dezembro, 25. Né? Ah, foi 25? É, 16 dias. Internacionalmente, a comemoração dia 20, internacional começa no dia 25. Só que aqui no Brasil, a comemoração às vezes até começa no dia 20, que é quando fala até às vezes 21 dias. 21 dias de ativismo. Começando desde o dia da consciência negra. Tem todo um simbolismo aí na data, né? Sim, porque os 21, quando a gente fala, ano passado, inclusive, estadualmente foi feito os 21 dias, né? Sim. Porque, infelizmente, a maior parte das mulheres que sofrem com a violência de gênero são as mulheres negras. Então, a gente precisa fazer esse recorte também e lembrar de falar que as vidas negras importam e que as mulheres negras são as que mais sofrem com a violência de gênero. Semana passada tivemos aqui a turma do Negro Soul, no Instituto. Mariana, minha amiga, beijo, participou que eu sei que aqui, está me assistindo. né, junto com o professor André, se eu não me engano.
E foi muito legal, falaram justamente disso, né? Das mulheres negras, vítimas da violência, tem Sim. que enfrentar tantas barreiras e mais essa ainda, Porque, infelizmente, é o que sempre vem, é um contexto histórico, né, do país. E no contexto histórico do país, desde a época da escravidão, a mulher negra ela era vista como o quê também, além de ser escrava? Era como objeto sexual do homem Exatamente. branco. Então, isso que ainda acabou mistificando no país e existindo, né? E eu acho que só por força de uma boa educação, aí, sobretudo das famílias, né? Pai e mãe, explicarem para os filhos que não é assim que se deve tratar, né? E a gente teve um mulher. avanço, né, no conselho, porque nessa gestão agora, a gente tem uma cadeira em que o Negro Soul ocupa. Ai, que legal. Então a Daís e a Ana Paula estão lá representando o projeto A mulher negra. A mulher negra dentro Que do Conselho das bacana, olha. Mulheres. Gente, esse conselho tá que tá, hein? Tá bem Tá, plural, né? tá. Vamos ouvir mais participações aqui. A Silvia, que é a coordenadora, né, do Isso. Centro Margaritas, também esteve lá nesse Um movimento. abraço, Silvia, minha coordenadora. Vamos ouvir o que ela falou aí do movimento no centro. Uma das nossas atendidas relembrou, né, que ela já vivenciou um momento da fase da vida dela onde essas marcas foram reais para ela. Então, assim, a gente consegue ressignificar a partir dos momentos que essas mulheres se encorajam para estar junto conosco nessa ação, nesse dia tão importante, que é para acolher outras mulheres que vivenciam isso e que também, às vezes, não conseguem sair dessa relação abusiva. Aí ela fala da dificuldade, né, de sair desse trauma, desse drama, né, doutora? Existe muita dificuldade, porque inicialmente eu percebo também que muitas vezes a mulher ela tem dificuldade de se perceber numa situação de violência. Então, assim, já tivemos casos de atendidas, na verdade, chegarem porque a filha que levou a mãe, porque ela percebe que a mãe está numa situação de violência e quer que a mãe também se perceba naquele caso. Ou de uma amiga que levou a outra, porque falou assim, eu trouxe minha amiga aqui, eu tô trazendo ela porque eu quero que ela seja atendida. Mas a própria amiga não estava percebendo que ela estava numa situação porque não perigosa. percebe. Então, assim, o primeiro passo é se perceber naquela situação que já é dificultosa. E há casos também que elas acham que elas que são as culpadas por isso? Muito comum. Aí a mulher, ela se sente culpada e aí, muitas vezes depois, ou ela se sente culpada pelaquela violência, porque ela provocou, e principalmente quando ela se sente culpada, quando aquela violência, ela vem a prejudicar seus filhos, pessoas, assim, menores de idade que estão naquele lar. Então, a criança ou adolescente passa a ter comportamento agressivo, passa a não querer frequentar a escola, passa a também ter uma crise de ansiedade, crise de pânico, que isso é muito comum. Aí a mãe começa a se sentir culpada. Mas é porque ele viu eu passando por isso. Ou muitas vezes também caso de abuso sexual também dentro da casa. E a mãe muitas vezes foi pega de surpresa, nunca tinha percebido nada. Aí ela vem novamente se sentindo como culpada. Olga, você falava, esse tipo de situação acaba de fato fazendo com que é um ciclo que se repita, né? Um filho, né? Um menino que está dentro de uma família, dentro de um contexto, acaba entendendo que é assim que se trata uma mulher. É um exemplo, né, que eu estou dando aqui. Sim, eu tenho um amigo me disse essa frase uma vez e eu levo pra vida, porque a gente vive o relacionamento que a gente acha que merece. E se eu acho que um relacionamento com violência, que foi o que eu presenciei com a minha família, com as pessoas próximas a mim, é um relacionamento normal, é isso que eu vou achar que eu mereço. E a gente tem estudos e tem dados, né, que comprovam que, por exemplo, o homem, o pai que demonstra afeto, que demonstra amor para a filha, é uma possibilidade muito pequena dessa menina se colocar num relacionamento abusivo. Eu não falei aqui, mas eu trabalhei no CREAS. Eu cheguei no município, né, eu sou de Colatina, e eu cheguei aqui já trabalhando com violência doméstica. Já fui da equipe especializada então, conhece do CREAS. muito esse drama. Sim, e fiquei por 2 anos e 3 meses na coordenação do CREAS. Eu me afastei literalmente sexta-feira. Tá de aviso prévio ainda. Mas também, a gente também não pode também deixar de comentar que também na cidade nós também temos o programa Homem que é Homem, que inclusive mesmo, era bem ministrado pela nossa delegada, doutora Silvana,
Silvana maravilhosa, que infelizmente deixou nossa cidade. Só que esse programa, o que acontece? A mulher, né, ela tem a medida protetiva deferida pela justiça, e aí lá na decisão, a juíza geralmente já coloca que o homem, né, além de ter que cumprir, ter que manter a distância da mulher, essa distância vale também lembrar, especificar, não é apenas distância física, também é a distância de ter contato por telefone, também não pode ficar mandando mensagem nem ligando. E além disso, ele tem que frequentar esse programa. Ele recebeu a medida protetiva e ele tem que frequentar esse programa. É um acordo que é feito, É um acordo que é feito. E isso daí vem para poder tentar reeducar o homem, conscientizar o homem. E já tivemos casos de mulher atendida nossa que teve relato positivo, que chegou para ser atendida nossa, incentivamos ela ao registro da ocorrência, foi feito, medida protetiva deferida, marido encaminhado para o programa Homem que é Homem. E depois ela chegou e falou, nossa, se eu soubesse, eu teria feito a denúncia antes. Porque ele ter participado desse programa, ele mudou completamente. Pois é, eu acho que foi também um grande programa, né, criado pela Polícia Civil, né? Sim. O programa, na verdade, só uma coisa, ele não é ministrado pela delegada. Ela faz a participação, né? Ele é um programa que é pactuado com as prefeituras, um programa da Polícia Civil. Do estado do Espírito Santo, ele acontece em vários municípios aqui no nosso estado, e a equipe da prefeitura ela faz esses 8 encontros. No primeiro encontro, a delegada o delegado de cada município vai e faz essa conversa, fala sobre a Lei Maria da Penha, faz esse recorte, fala um pouco sobre a violência, e a partir daí a gente faz um trabalho em grupo, que é um trabalho de grupo reflexivo sobre a questão do que são masculinidades, de como é o trato, né, do que é a violência de gênero. Esses homens geralmente chegam lá muito resistentes e, com o tempo, depois eles alguns conseguem sair de dentro da bolha e perceberem o quanto eles estão errados. E quando a gente fala um pouco sobre isso, eu estava falando que já trabalhei com violência doméstica, eu fazia muita palestra com a doutora Silvana num projeto que a gente tinha, que era o Maria da Penha Vai à Luta, que inclusive esse ano a gente levou para as escolas, né, para algumas escolas, inclusive o IFES foi noticiado e tudo mais. E quando a gente fala sobre violência para as mulheres e para os homens, muitas pessoas não sabem que estão sofrendo violência. E eu lembro de ter feito já algumas palestras falando sobre o tema, e de algumas mulheres relatarem no final que, olha, eu tenho uma vizinha que está passando por isso, e ela nem sabe que está passando por violência. Nem imaginava que seria um caso de violência. Eu já passei por isso, eu não imaginava que era violência. Então a gente vive numa sociedade muito violenta, onde a gente nem percebe, às vezes, que está sendo violentado. Acaba passando no automático, né? Infelizmente, a gente vai ficando anestesiado com essas coisas, né? Nesse movimento também nós ouvimos o delegado, Dr. Eudson, né, que é o delegado responsável pelas demandas, né, relacionadas às mulheres aqui no município de Linhares, substituindo justamente a doutora Silvana, e ele comentou um pouquinho essa ação realizada em Linhares. A importância dessa campanha visa justamente conscientizar vítimas e familiares de vítimas e conhecidos de vítimas a respeito da violência contra a mulher, especialmente em ambiente doméstico. Então, assim, conscientizar-nos, perceber que às vezes a vítima nem se percebe como vítima. Porque não é só a violência física, tem mais outras formas de violência, a moral, a psicológica, a financeira. Então, conscientizando essas formas de violência e como buscar ajuda, poderemos tentar reduzir os índices que o Brasil agora apresenta. Isso aí. A doutora falava das medidas protetivas, né? E aqui eu quero lembrar um caso dramático infelizmente ela perdeu a vida, né? Daquela mulher em Colatina, né? Que chegou, um crime de feminicídio. Inclusive o cidadão lá, o sujeito que acabou com a vida dela, está sendo procurado, é foragido da justiça, né? Ela chegou a pedir uma medida protetiva. Aí eu acho que o judiciário falha nessas horas, né? Porque se a mulher pediu, não tem nem que procurar o embasamento. Imagina assim, tem alguém me perseguindo, não tem que trazer prova daquilo, né? Exatamente, porque a regra é pela denúncia, pela Lei Maria da Penha, e para você ter uma medida protetiva, é a não necessidade de apresentação de prova, é apenas a fala da mulher. Afinal de contas, você não tem como fazer provas de tudo que está dentro de uma casa. Uma mulher dessa,
muitas vezes ela não tá nem com um celular para poder gravar, não tem nem direito a isso. E como que você vai fazer prova de uma violência que muitas vezes ela é psicológica? É algo subjetivo. Então a regra é realmente não precisar apresentar provas, né? Eu assim, não sou do direito, né? Mas eu penso que, eu acho que o juiz, né, o delegado, no mínimo, tinha que chamar o sujeito lá e pelo menos saber se isso de fato está ocorrendo, mas acho que nessas horas não tem muito o que pensar, né? Dar o socorro primeiro à pessoa, né? A gente teve algumas alterações em 2023 na Lei Maria da Penha, que a mulher hoje, para pedir a medida protetiva de urgência, ela nem mesmo precisa fazer um boletim de ocorrência, ela não precisa confeccionar, ela só precisa buscar ajuda e tá fazendo a solicitação da medida protetiva. A gente tem aqui também, e eu esqueci de citar dentro da rede de proteção, a Patrulha Maria da Penha, que é a nossa parceira também aí da Polícia Militar. Muito importante. Que tem participado das nossas ações, que tem feito um trabalho conjunto com a rede e que tem tido efetividade. Dentro de Linhares, a questão das medidas protetivas, elas geralmente saem muito rápido, né? A gente tem uma parceria com a doutora Emília. O doutor Itamar esteve com a gente, que era o promotor da área da mulher, hoje não está mais. Mas a gente tem a doutora Graziella, que tem feito um ótimo trabalho aí. Promotora de justiça. Que tem sido nossos parceiros. É muito bacana. A Cassie está acompanhando a gente, né? Está assistindo. Obrigado, viu, Cassie? Está dizendo aqui, ó, Linhares tem avançado muito em relação às políticas públicas relacionadas à violência de gênero, graças à interação entre os diversos equipamentos, tanto do setor público quanto da sociedade civil. Juntos somos mais fortes, né? Acho que essa é a união de forças, né? Sim, inclusive estamos na construção do fluxo municipal de atendimento às mulheres, né? Onde a gente tem conversado exatamente de como atender essas mulheres de forma mais efetiva, nos hospitais, dentro do Margaridas, dentro do CREAS, dentro dos espaços de assistência, na educação, quando é filtrado lá a violência por lá, dentro da unidade de saúde. Muita denúncia também. Aliás, a doutora Silvana, quando esteve aqui, dias antes, né, de ser transferida, ela está em outra delegacia agora, está em Vitória, ela deu até uma sugestão aqui, né, para a próxima gestão aqui no município de Linhares, de se criar, de fato, um mecanismo bem integrado, assim, de proteção à mulher, né? Eu acho que isso a gente precisa avançar para esse aspecto, né? Sim, talvez uma secretaria, assim como no Estado já existe, né, a Secretaria Estadual das Mulheres. Hoje, nacionalmente, a gente tem nessa construção, já tem uma Secretaria Nacional, um Ministério, na verdade, da Mulher. Ministério da Mulher. Então, a gente tem esse incentivo, esse fomento para a criação dos equipamentos específicos para a área da mulher, porque a gente precisa de, infelizmente, é garantido a nós na Constituição o direito igual, mas esse direito igual, ele não ele não acontece efetivamente. Então, a gente precisa criar mecanismos. E um desses mecanismos seria muito importante, né, até para fomentar e ampliar esses processos de atendimento à mulher e de lembrar também que hoje a gente está falando sobre violência doméstica porque, infelizmente, é um dos índices que mais afetam a vida das mulheres, principalmente no nosso estado, assim, na nossa cidade. Mas a mulher, ela não é só a violência. A mulher tem direito ao emprego, a mulher tem direito à dignidade, ela tem direito ao lazer. E a gente precisa avançar nesses outros aspectos também. Porque, principalmente, as mães, elas acabam ficando presas, né? Que é o que a gente falava mais cedo, sobre a questão do papel de cuidadora, em que sobrecai para a mulher e ainda sobrecai como uma obrigatoriedade e que ela acaba se sacrificando por esse papel. Muitas vezes a gente vê, né, a glorificação do homem quando ele é um pai solo, um pai cuidador. Mas quando é uma mãe cuidadora, se ela abre espaço de um dia, de um momento para poder ter um lazer, para poder respirar daquilo que é realmente sufocante. Pensa você que, além de pensar na sua vida, pensar 24 horas em outra vida ali, para que aquela vida se mantenha. Não é tarefa fácil, Exatamente. Né? E, às vezes, a mulher ela é obrigada a cuidar de uma família inteira. Várias mulheres se sacrificam para isso. Tem um amigo aqui comentando também, ó, achei interessante aqui, ó. Sou homem, casei pela segunda vez com uma mulher que é minha vida. Aí, ó. Ela era divorciada de um outro homem, né? Homem com H minúsculo, ele colocou aqui, fez questão. Que se acha mais homem porque enfim, é policial. Não vou citar. Tenho 3 filhos que não têm meu sangue, né? E tá dizendo, continua o comentário aqui, às vezes tem um pedaço do meu coração.
ele falando justamente isso, né? O papel do homem nesse contexto de família, e a mulher ela não é obrigada também a carregar todo esse fardo, né, gente? Tem que dividir esse trabalho, né, doutora? Com certeza. Acho que isso é importante. Temos mais relatos aí, participações aqui no nosso programa. Eu achei um depoimento muito interessante de uma senhora, vamos acompanhar aí. Olha, para mim foi muito importante eu tomar atitude, porque tem muitas colegas que têm medo. Normalmente o autor da coisa faz ameaça e ela fica com medo, ela se oprime. E a gente não pode se oprimir, a gente deve seguir em frente, levantar a cabeça e mostrar para ele que ele não fez nada quando você era pequena. De direito de bater não tem, né? Então a gente tem que seguir em frente. Qualquer ameaça, toma uma atitude, porque o mais importante é a gente não ter medo. Isso aí, olha que alerta legal. Inclusive, falando de ameaça, igual ela falou, que da ameaça não tem que ter medo, agora também, recentemente, né, foi aprovado pela Câmara dos Deputados o projeto de lei para alterar, né, algumas coisas sobre o feminicídio, inclusive também agora, né, como foi aprovado no projeto, para o crime de ameaça e lesão corporal à mulher, a pena inclusive ser dobrada. Assim como do feminicídio, de 12 a 20 anos, que é hoje, passar de ser de 20 anos a 40 anos de prisão. Tem que apertar, né, ser mais séria a penalidade, porque de fato é um crime muito grave, né? Inclusive no contexto da Lei Maria da Penha, a denúncia não pode ser retirada como uma denúncia qualquer, né? Por exemplo, nos crimes de ameaça, por exemplo, a pessoa precisa ir lá representar. No contexto de violência doméstica, parece que não, né? A lei teve essas mudanças. Porque depois que é feita a denúncia pelo Ministério Público, aí não tem mais como fazer a retirada. A gente já viu casos aí do camarada que tinha, né, agredido a mulher e depois eles voltaram às boas, não teve jeito, meu amigo. O camarada foi pra cadeia, mesmo já tendo sido perdoado pela mulher. Então, é bom pensar duas vezes, né? Com certeza. Tem algumas violências, elas não podem ser retiradas. Porque às vezes a mulher ela faz o boletim de ocorrência e depois ela volta atrás para fazer a retirada. Como já aconteceu muito. E quando a gente menciona a questão do abuso sexual e da violência física, elas não podem ser retiradas mais depois. Até porque elas são coagidas, às vezes, a retirar, né? Exatamente, porque muitas vezes elas são coagidas. Se você não tirar a denúncia, eu vou... E por elas serem coagidas a retirarem a denúncia, que isso é muito comum, que então a lei protege essa mulher para então não poder ter essa retirada. Agora, quanto à medida protetiva, eu tenho uma medida protetiva, só que depois de um tempo, que é muito comum, a mulher ela ainda não se fortaleceu o suficiente, então, por não estar suficientemente fortalecida, ela quer acabar voltando para aquele relacionamento. Então, o que faz? Aí vai pedir, então, a revogação da medida protetiva. Só que a revogação da medida protetiva não vai ser do dia para a noite. É claro que vai ser uma coisa totalmente burocrática. Vai ter que ter o Ministério Público, vai ter que dar o parecer dele, tudo, para essa retirada, essa revogação. E só diante do juiz para tirar isso aí, né? Sim, só diante. Vendo o tamanho da gravidade. Antes, a medida protetiva, ela tinha... Hoje, a medida protetiva, ela não tem fim. Ela não cessa. Ela só cessa quando a mulher faz o pedido. Falou, então ela permanece enquanto a mulher precisar, porque por um tempo ela tinha um prazo, né? Geralmente eram 6 meses. De 6 meses, Isso às vezes acabou. 1 ano. Hoje não tem mais. Hoje eles voltam lá para perguntar, às vezes, se ela ainda precisa, mas a medida protetiva ela não cessa mais. Permanente. Porque aí, geralmente, anteriormente, era dado de 6 meses, acabou os 6 meses, eu continuo me sentindo em risco. Aí ela fazia o requerimento para poder ter uma prorrogação da medida protetiva. Nossa, que mão de Só obra, que agora gente. essa medida protetiva, ela continua. Já é tendo validade. automática. Sim. Isso, inclusive, gente, quem tem medida protetiva e deseja retornar com o seu companheiro, com o agressor, né, que teve a medida... Não é muito aconselhável isso não, hein? Não, mas precisa ir lá no Ministério Público, na 4ª Vara, aqui dentro de Linhares, e fazer a retirada, né? Pedir que essa medida ela se cesse, porque se você for pego em algum lugar com seu companheiro da medida, ele vai ser preso. E descumprimento de medida protetiva dá aí uns 4 meses de cadeia brincando até passar pelo juiz. Bem Inclusive, feito, o descumprimento da medida protetiva também, a pena dele está sendo aumentada agora também. Isso aí. Tudo para coibir, para inibir esse tipo de violência. Voltamos daqui a pouquinho, depois do nosso último intervalo.
De volta com os instantes finais do nosso bate-papo, muito bacana a conversa com a Tayana Passos Piol, advogada, representante do Centro Margaridas, a Olga Lipaus, representante do CONDINE, o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher aqui de Linhares, que está pleno vapor, trabalhando aí com as demandas relacionadas às mulheres. E assim, nos instantes finais aqui, para quem quiser participar, Olga, do Conselho, você já falou os dias, né, do mês que ocorrem as... Toda segunda, terça-feira do mês, às 16h45, na Casa dos Conselhos. A gente tem também um Instagram, que é o Condin Linhares. Vamos acompanhar aí, pessoal. E aí a gente sempre posta lá. Na verdade, tá meio parado agora. A gente tá formando uma comissão de comunicação para poder atualizar mais e a gente conseguir ter mais essa interação. Porque o Conselho, ele precisa das mulheres para ele funcionar. O Conselho, ele é um espaço para fiscalizar e aprimorar as políticas públicas. Então, a gente precisa desse contato com a população para que a gente saiba realmente se isso está sendo efetivo ou se não está e onde que a gente precisa procurar e intervir para melhorar. É isso aí, gente. Ô, doutora Tayana, e o Centro Margarida, você já passou o endereço aí, né? Sim, estamos de portas abertas para receber todas vocês mulheres que se sintam, né, em algum momento, né, em situação de vulnerabilidade em relação a essa violência que tenha sofrido ou que já passou, mas que ainda não tenha superado, para poder estar ressignificando isso. Além desse atendimento individualizado, também realizamos grupo de conversas com outras mulheres, para assim, cada uma também expor, né, a sua situação. Uma encoraja a outra, uma né? encoraja a outra. E também lembrando, violência não é só entre o homem e a mulher. Violência também está dentro do lar, também tá um filho que é violento com sua mãe, uma mãe violenta com sua filha. É nessa relação familiar também, né, essa violência. Que caracteriza a violência. Exatamente. Isso aí. Gente, tá aí dado o alerta, né? Você que de repente sofre esse tipo de violência ou conhece alguém, um familiar, um vizinho, não tenha medo em denunciar. Faça hoje mesmo, né? Acione os meios, né? Como foram falado aqui. Acione a polícia, 190 numa situação de emergência. Denúncia pelo 181 e tem os canais, né? 180 é o canal de denúncia da violência Específico contra a da mulher, mulher. específico. Mas se você está sofrendo, se você está vendo ali a sua vizinha sofrendo uma agressão, uma violência ali naquele momento, por favor, ligue 190. Ah, não vai adiantar. Vai adiantar, porque você Isso. pode estar salvando uma vida. Pode salvar uma vida, né? E o Pode nosso ser atendimento é de segunda a sexta, de 7 às 17 horas, e aos sábados, plantão, até o meio-dia. Tá, jóia. Nosso tempo terminou. Obrigado, viu, Por nada. Olga? E o CREAS também funciona de segunda a sexta, de 7 às 17. Tá ótimo. Muito Obrigado, viu, obrigada, doutora obrigada Tayana? pelo convite, obrigada a todos que estão assistindo. Tá, jóia. Nosso programa está terminando. Tem reprise neste sábado pela manhã, às 6 da manhã. Nas redes sociais você também pode compartilhar esse bate-papo super legal sobre os 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Bom final de semana. TV Sim, esta é da Terra.